Olá, bom dia! Você está assistindo ao Repórter Visual, um programa acessível da TV Brasil. As novidades sobre o nosso programa você também pode acompanhar pelo facebook.com/Visual TV Brasil. O Repórter Visual começa agora, o primeiro programa jornalístico da TV brasileira feito em Libras. Pesquisadores do Instituto Adolfo Lutz e do Instituto de Medicina Tropical da Universidade de São Paulo detectaram a presença de 2 novos tipos de rotavírus humano em circulação no Brasil. Uma das novas variedades chegou ao país em 2015 e foi responsável por 80% dos casos de diarreia viral em 2017. Os resultados da pesquisa acabam de ser publicados no Journal of General Virology, do Reino Unido. O Davi tem 1 ano e 8 meses e já teve várias vezes diarreias. Em casos assim, a criança desidrata rápido. É um quadro que assusta. Muito, a gente fica sem saber o que fazer, né? Porque assim, é complicado a diarreia. Às vezes a gente fica com medo de se complicar, de piorar. Entre as diferentes causas de diarreias, o rotavírus é uma das mais graves. As crianças menores de 5 anos são as mais atingidas. Nessa faixa etária, quase 600 mil mortes são atribuídas ao rotavírus em todo o mundo. Mas agora existe uma nova preocupação. O rotavírus tem passado por uma mutação genética e não se sabe ainda quais podem ser os impactos disso para a saúde. É uma emergência zoonótica, a gente tem visto como as doenças zoonóticas emergentes, como dengue, febre amarela, né, tem assolado o país nesses últimos tempos. Então, assim, é um alerta para a gente ficar atento e observando como ela vai se comportar. Só em 2017, a nova variedade do vírus foi responsável por 80% dos casos de diarreia por rotavírus analisados pela pesquisa. A boa notícia é que a atual vacina continua sendo eficaz na prevenção. Mesmo assim, é preciso ficar atento. Por enquanto não há problema nenhum. A vacina funciona muito bem, está todo mundo seguro. Com mais de 12 milhões de desempregados, outro dado negativo atinge a classe trabalhadora brasileira. Somente no ano passado foram resgatados 1.113 trabalhadores em condições análogas à escravidão. Segundo o Ministério da Economia, 87% são homens, muitos deles com baixa ou mesmo nenhuma escolaridade. 57% são nascidos no Nordeste e 21% no Sudeste, a maioria oriundos da Bahia, Minas Gerais, Alagoas, Ceará e Piauí. Os dados mostram também o perfil racial. 72% deles se autodeclaram pardos, 14% negros e 12% brancos. Desde 1995, quando o governo federal admitiu que existe trabalho escravo no Brasil e deu início a ações de combate a essa realidade, mais de 53 mil pessoas foram resgatadas de situações análogas à escravidão em todo o território nacional. O perfil divulgado aponta que, em sua maioria, essas pessoas se encontram em situação de vulnerabilidade e acabam se submetendo a péssimas condições em troca de renda. Se lida com uma situação que é de desigualdade social, de precarização das relações de trabalho, das relações sociais. Todas essas questões, elas terminam impulsionando uma lógica que é de submissão a trabalhos brutais e a trabalhos degradantes para ferir algum ganho. De acordo com este procurador, em alguns casos, nem mesmo a formalização do contrato é garantia para o trabalhador. A anotação ou não da carteira de trabalho não está relacionada diretamente ou de forma decisiva com a ocorrência da escravidão contemporânea. E sim, a anotação ela depende mais da natureza da atividade, de forma que pode ocorrer a submissão de trabalhadores a essas condições, tanto em atividades que normalmente não ocorre a formalização do vínculo, como em atividades que ocorrem.
Companheiro de todos nós no dia a dia, o calçado pode causar muito desconforto se não estiver adequado ao pé. Como escolher o modelo mais confortável, material e formato adequado? As dicas vêm agora com o médico ortopedista. Escolher bem um calçado não é lá uma tarefa tão simples assim. Tamanho ideal, aparência, esportivo ou social, com ou sem salto. É uma infinidade de modelos que às vezes termina em dor de cabeça. Uma escolha ruim pode trazer o temido calo. Para usar todo dia para a escola, então, aí é que precisa escolher bem. A Thalita que o diga. Na hora que eu calcei, eu achei confortável e bonito, só que depois, com o tempo que eu fui usando, ele não foi se adequando ao meu pé, aí não gostei muito dele. Tem que ser muito confortável, e logo eu que ando de bicicleta e tudo. E é bom mesmo tomar cuidado com o calçado que escolhe. Uma escolha ruim pode provocar dor e desconforto, aí acaba com o dia de qualquer um. A Deisiane escolheu o dela super rápido. Será que deu certo? Pisar, né, se sentir assim macio, fofo, não fazer calo no pé, não ficar muito coxado. Calçou já dá para sentir. Não se engana. Não. Algumas dicas ajudam e muito na escolha do calçado ideal. E assim ficar longe das dores no calcanhar ou até mesmo dos joelhos. A gente escolhe calçado em geral de maneira errada, né? A gente coloca o calçado no pé e dá uma voltinha na loja. Isso não é bom, porque o nosso pé ele tem uma capacidade de acomodação muito intensa. Então, na verdade, o calçado está machucando o pé, mas você não consegue perceber aquilo. Então, você vai perceber depois que já fez todo aquele calo no teu pé, né? Então, é muito importante, a primeira orientação é que você escolha calçados que sejam mais largos que seu pé. Os médicos alertam também para o uso prolongado do calçado, que pode enfraquecer os músculos ou provocar tendinites. São várias dicas para não ter dor de cabeça com o calçado. Quem tem um pé sem cava, por exemplo, é muito importante que use um calçado com salto. De regra geral, 2 ou 3 dedos de salto. Então, o salto nem sempre é ruim. Para determinado tipo de pisada, para o pé sem cava, ele é bom. A outra questão é, o salto ele tem que ter uma base larga. Aquele salto agulha, pontudinho, faz com que o nosso tornozelo tenha que se equilibrar. E isso machuca a articulação do tornozelo, né? Muitas mulheres acabam desenvolvendo a instabilidade do tornozelo, o tornozelo que fica frouxo, né? Por causa desse salto agulha. Então, salto de 2 dedos, de base larga, é o ideal, né? A outra questão ainda para complementar, o que seria um bom calçado, são calçados de solado não flexível. Então, um calçado largo, não dobrável, com 1 ou 2 dedinhos de salto, é o melhor calçado que tem. E de base larga, que não seja o salto agulha. Agora, se for para combinar o conforto e a elegância do social, atenção para quem tem experiência. Um sapato confortável, seja bom de couro, um sapato de couro e seja confortável. No Rio de Janeiro, um espetáculo de teatro musicado, adaptação de um texto de escritor paulistano, dá um mergulho no dia a dia das pessoas negras. A repórter Alessandra Lago traz mais informação para a gente. A rotina de 3 mulheres negras moradoras da periferia carioca. 3 mulheres chamadas Pérola, que enfrentam dificuldades para sobreviver, criar e proteger os filhos. Em cena estão 10 artistas, 3 músicos e 7 atores que levam ao público um retrato da história de muitas mulheres negras brasileiras. O texto do musical é uma adaptação do conto Reza de Mãe, do escritor paulistano Alain da Rosa. Todos nós sabemos que as periferias, a cada dia mais, elas se globalizam, né? Mas a tragédia do corpo negro é iminente. Então, falo dessas existências, dessas experiências das pessoas negras na cidade do Rio de Janeiro, mas que a gente pode entendê-la como de uma periferia qualquer, numa cidade qualquer do mundo, onde a exclusão ela é a tônica, né? Onde algumas vidas valem
muito e outras são absolutamente descartadas. As composições originais ficaram a cargo de André Moato. A gente mistura momentos de canção, momentos instrumentais, com momentos de palavra cantada, que a gente falou muito sobre isso, né? Então, alguns trechos a gente praticamente rola uma dúvida, a pessoa está cantando ou está falando, sabe? O musical Reza é o primeiro espetáculo da Orquestra de Pretos Novos. A companhia traz para o palco questões sociais e existenciais que as pessoas negras lidam cotidianamente na sociedade brasileira. Eu vi de muitos amigos que é uma história triste, mas que é uma história que te leva para muitos lugares de pensar, de refletir, de entender o que está acontecendo na sua vida, de pensar de melhores formas de se relacionar com as pessoas. Então, eu acho que as pessoas veem o personagem como elas próprias. O espetáculo está em cartaz na Arena do Sesc Copacabana, na Zona Sul do Rio, de quinta a domingo, às 7 da noite. O Repórter Visual fica por aqui. Pelo WhatsApp, você tem um canal direto de comunicação com a gente. Anota aí o número 021 974 522 300. Fique agora com o Repórter Brasil com tradução em Libras. Bom dia para você, tchau!